Olá pessoal, estamos aqui para comentar mais um capítulo desta obra tão fantástica que é o Ser Consciente, de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco. Lembrando também da importância de vocês que nos assistem, de dar um like ou dislike, porque assim estarão ajudando o canal da semana. A reflexão desta obra não tem como intenção substituir a leitura, mas tornar mais acessível a compreensão sobre o autoconhecimento, que é o objetivo da série psicológica de Joana, que atinge a todos nós enquanto espíritos imortais. O tema do capítulo 3, é problemas e desafios. E o item que nós vamos comentar hoje é êxito e fracasso. Então, Joana inicia descrevendo que o estado normal da criatura é a saúde, na qual o bem-estar e o equilíbrio proporciona clima de satisfação. Se nós pensarmos em nós, quando nós estamos com saúde, nós estamos bem, estamos equilibrados, felizes, é tão bom ter a saúde. E ela diz, é o estado natural, porque quando nós nascemos, nós estamos com saúde. Então, é o estado natural do espírito. Então, vamos recordar do que nós já comentamos sobre saúde na obra Momentos de Saúde e Consciência, no qual ela diz que o ambiente de saúde e o mesmo ambiente psíquico respira saúde ou doença. Diz ainda que o componente para termos saúde é o amor, a harmonia, o equilíbrio, a estabilidade e a necessidade de organização. Essa organização, ela considera como organização da mente. Então, Joana aponta que o ser considerado apenas máquina física e psíquica é alimentado por hábitos mecânicos que são enraizados e que precisam ser eliminados, porque esses hábitos são eles que geram as doenças. Por isso, ela nos convida, nesse capítulo, a buscar patamares mais elevados, ou seja, selecionar os hábitos que são cultivados em nós mesmos, para mantermos a saúde, que é o estado natural da criatura. Então, em vários momentos desse capítulo, ela vai afirmar que o estado natural é a saúde. Isto é considerar a nossa escolha, o princípio e o desejo de ter saúde. Então, somos nós que vamos proporcionar essa escolha. Eu quero ter a saúde. E a veneranda diz que, enquanto seres pensantes, devemos buscar a autorrealização e a autoplanificação, que é considerado, como ela diz, o ápice da saúde. Então, vejam que interessante essa colocação dela. O ápice, o cumo da saúde é a autorrealização, é eu estar bem comigo mesmo, a autoplanificação, ou seja, tentarmos sermos felizes mesmo com as dificuldades que enfrentamos, é saber lidar com as nossas dores. Que na verdade nem todos sabem fazer essa busca. Esse estado natural de saúde que ela coloca precisa ser trabalhado, aprimorado, porque esses são os passos para justamente conduzir a verdadeira felicidade aqui na Terra, que significa viver bem, em paz, em equilíbrio, em harmonia. Quando Jesus fala das bem-aventuranças de espírito puro, ele está traduzindo para nós o mecanismo da vida, como que ela se processa, quais as características
e reflexões do pensamento divino de autorrealização e plenificação. É como dizer assim: bem-aventurados os aflitos. Isto é entender o mecanismo do autodespertar, de afirmação da nossa fé, do burilamento íntimo, porque Deus, Ele não nega auxílio a nenhum de nós. Já o consolo, o conforto e a aceitação do sofrimento, ou melhor, o saber sofrer, nos leva à renúncia, à aceitação e à felicidade mesmo que relativa. E quando Joana nos diz que a saúde é o estado natural, ela explica que as doenças perturbam o nosso equilíbrio, a nossa organização mental, emocional. Já falamos isso anteriormente. E essas são as distonias e desagregações que Joana descreve aqui no capítulo. Então, sendo assim, é preciso cuidar da saúde para não adoecer. Ela afirma que o problema da saúde é também da família, das relações, da genética, da cultura, e que esses diversos fatores são os caminhos que levam à doença. Mas quando falamos que podemos pensar que a doença provém da família ou dos relacionamentos, não é assim que nós devemos entender. Na verdade, as doenças são geradas pelas dificuldades em saber lidar com certas situações que são geradas talvez pela família, pela genética, e muitas vezes nos desequilibram e promovem as enfermidades. Então, na verdade, as dificuldades que nós enfrentamos na vida, elas fazem parte da purificação da alma. E o convite que Joana nos faz aqui é que é preciso entender e aprender a lidar com bom senso, com equilíbrio, com leveza, com serenidade, a dificuldade que bate à nossa porta. Porque muitas vezes, quando a dificuldade entra à nossa porta, nós nos desequilibramos. Então, o convite aqui da benfeitora é que nós aprendamos a lidar com as situações difíceis e dolorosas que perpassam pela nossa vida. Sabemos que não é fácil, mas como ela diz, precisamos aprender a lidar com as dificuldades. Ela também nos esclarece que os fatores que nos levam ao sofrimento não devem ser considerados somente pela vida presente ou dessa existência, porque muitos dos nossos conflitos são de existências passadas e não podemos esquecer que somos espíritos imortais. É preciso, como ela diz, descaracterizar o pensamento que gera o sofrimento. Porque muitas vezes nossos pensamentos ficam girando em torno da doença, do negativo, do pessimismo. Então a gente não consegue sair dessa redoma. Então por isso que ela diz que é preciso descaracterizar esses pensamentos. Então a busca de recursos para a cura é necessária. E muitas vezes nós queremos que o outro retire as nossas dores, mas é preciso entender que não podemos transferir a nossa cura para o outro nos curar. Isto porque a cura das nossas enfermidades são escolhas nossas. Nós temos o livre-arbítrio, está dentro de nós. E a recuperação da saúde é o estado natural. Mais uma vez, Joana aqui falando do estado natural que é a saúde. Por isso, somos nós que devemos recuperar esse estado natural de saúde. E quando a benfeitora fala que a análise transpessoal concede ao ser a destinação final, a pessoa consegue se ver como ser holístico, nas diversas dimensões, interrelacionando aquilo que fez em vidas passadas com o presente, mas sempre pensando que esta função não deve ser torturante
e sim enxergá-la como parte da abençoada lei da reencarnação. Então, são as oportunidades que Deus nos dá para repararmos pela lei da reencarnação. E também temos que entender como um conjunto que vai sendo aprendido, compreendido e aceito pelas nossas próprias falhas. E assim, deve-se reconhecer o potencial e as qualidades que nós temos, a fim de que verdadeiramente a gente possa começar um novo percurso, uma vida nova e aprender com a própria história, aprender com Deus, consigo mesmo e com o outro. Então, essa análise transpessoal que Joana sempre está nos apresentando, concede uma visão integral. Assim, a pessoa consegue acessar os recursos para trazer estabilidade e harmonia. Com esse crescimento, a pessoa tem mais condições de caminhar para a própria realização. E o que é preciso fazer é ter um olhar mais apurado para o crescimento moral, espiritual, com saúde. E a veneranda termina esse capítulo afirmando que a visão transpessoal, tanto do êxito como do fracasso, que é o tema da nossa fala, está inserido na pessoa interior real, ou seja, a pessoa deve estar harmonizada consigo mesmo, com as outras pessoas, com a natureza e a vida. Então ela diz assim, vou ler aqui, êxito, diz ela, é o encontro, enquanto o fracasso é o domínio pelo ego. Êxito gera paz e o fracasso inquieta. Quando nos autoanalisamos, descobrimos que nós podemos ter triunfos, alegrias ou insucessos e que podemos recomeçar para alcançar o êxito, mas nunca o fracasso. Então é isso que ela nos traz, que nós possamos todos ter êxito em nossa vida, pensar na saúde como um estado natural, e aquele que ainda está precisando recomeçar com uma saúde integral, que tenha êxito em sua vida. Paz para todos nós.